Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros e nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante para nós, e compartilhe com mais pessoas que querem e precisam aprender mais da palavra de Deus. E nesse vídeo, em primeira carta de Paulo a Timóteo, foi escrito por Paulo no ano de número 64 depois de Cristo, após a sua primeira prisão em Roma. Ele escreve essa carta a Timóteo, que é seu discípulo e filho espiritual, que estava liderando a igreja na cidade de Éfeso, que era uma importante metrópole da Ásia Menor, conhecida por sua riqueza, comércio e pelo grande templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso também era um centro de intensa idolatria e filosofias pagãs, o que tornava o trabalho pastoral de Timóteo desafiador e muito complicado, em que ele precisaria depender muito da ação do Espírito Santo. Paulo escreve para orientá-lo sobre como organizar a igreja, combater as falsas doutrinas e perseverar a pureza do Evangelho. E esta carta é uma mistura de afeto, instrução e firmeza, um verdadeiro guia para líderes espirituais. O apóstolo não fala apenas a um jovem pastor, mas a todos os que desejam servir a Deus com integridade, sabedoria e coragem a meio a uma geração confusa. Então, é muito importante hoje, nessa geração atual, nessa era contemporânea em que nós vivemos, que aqueles que têm o chamado ou já servem a Deus, não importa o cargo, se são diáconos, se são pastores, se são evangelistas, se são bispos, não importa. Mas essas primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda Timóteo, são cartas importantíssimas para aqueles que querem servir a Cristo e na sua comunidade de uma maneira excelente, principalmente aqueles que têm chamado de liderança. E o tema central de 1 Timóteo é a vida na casa de Deus, ou seja, como se deve comportar o povo que pertence à igreja do Senhor. Paulo mostra que a fé verdadeira se reflete em uma vida piedosa, em líderes exemplares e uma doutrina sólida. Os versículos-chave desse livro são em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde Paulo diz: para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Esses textos resumem a essência da carta, que é a fé, a disciplina e a firmeza espiritual. O livro está dividido em 6 capítulos e cada um deles trata de princípios fundamentais para o fortalecimento da igreja. Então você vê que ser líder exemplar é você não só conduzir as pessoas à salvação, mas você também ser salvo. No capítulo 1, Paulo adverte a Timóteo contra os falsos mestres e doutrinas enganosas, lembrando que o objetivo da instrução é o amor nascido de um coração puro. O capítulo 2 vai falar sobre a importância da oração por todos, inclusive governadores, e estabelece princípios de reverência no culto. O capítulo 3 apresenta a qualificação dos líderes, os bispos, diáconos, destacando caráter, família e testemunho como fundamentos da liderança. O capítulo 4, Paulo alerta sobre os últimos tempos, quando muitos se desviarão da verdade, da fé, e encoraja Timóteo a ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No capítulo 5, Paulo ele ensina como tratar diferentes grupos da igreja, como tratar os idosos, como tratar as viúvas e líderes,
com respeito e justiça. E no capítulo 6, Paulo condena o amor ao dinheiro e orienta Timóteo a buscar a piedade, a justiça e a fidelidade. Em toda a carta, há um chamado urgente para uma fé prática e um ministério fundamentado na verdade. Então, Paulo passa toda a sua bagagem, toda a sua instrução, toda a sua experiência, né, a um jovem pastor, né? Ou seja, como uma geração antiga transmitindo todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para uma nova geração que ali viria por vir e não é diferente de nós. E a mensagem de primeira carta de Paulo a Timóteo, ela continua sendo atual até hoje. Em uma Éfeso cheia de confusão religiosa, imoralidade e debate sem propósito algum de edificação, Paulo ensina que a igreja precisa ser uma coluna da verdade, um lugar onde o evangelho é vivido e ensinado com clareza, né? Porque as mensagens mais poderosas são aquelas que são pregadas e ensinadas e que o povo tem uma compreensão clara das doutrinas e principalmente das raízes dos ensinamentos cristãos. Paulo mostra que a liderança espiritual não é sobre poder, mas sobre servir, proteger o rebanho e ensinar com amor. Timóteo é o retrato de quem carrega o peso do ministério com humildade e coragem. Paulo instrui a manter-se firme, mesmo sendo jovem, e nunca negociar a verdade por aprovação humana. Em resumo, 1 Timóteo é um manual para todos os que desejam viver e liderar de forma que Cristo seja visível em cada ação. E é um lembrete de que mesmo em tempos difíceis, a fidelidade da palavra é o que sustenta a igreja e molda os verdadeiros servos de Deus. Então Paulo, ele deixa aqui maneiras de que Timóteo possa lhe guiar, e para nós que servimos a igreja, que temos cargos de liderança, que temos a responsabilidade de pregar, de ensinar, de conduzir em justiça, de ter um bom testemunho, que essas coisas possam, através da nossa vida, possamos edificar a Cristo. Então, tudo aquilo que a liderança cristã hoje em dia precisa para ser uma liderança aprovada pelos céus primeiramente, está aqui nesta carta. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se você tem alguma coisa a acrescentar, algo que eu não falei, participe aqui nos comentários, porque os seus comentários são muito importantes para nós. E no próximo vídeo nós iremos estar falando sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. E te aguardo no próximo vídeo.